Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar um pouquinho de geometria plana, mas a parte principal, digamos assim, a parte inicial, que é a principal também, porque são definições de ponto, de reta, de plano, a parte de posição relativa entre retas, como se calcula ângulos por ali, tá bom? Então vamos ver essa parte inicial da geometria plana, tá certo? Acompanhe comigo então. Olha só, temos algumas coisas que nós vamos chamar de entes primitivos. Esses entes primitivos, eles não têm definição. A gente assume que é aquilo, pronto e acabou. É isso, pronto e acabou. Então você não consegue definir, mas você sabe que ele existe, todo mundo conhece, mas não conseguimos fazer a sua definição. E esses daí são, por exemplo, o ponto, a reta e o plano. Eles são usados nessa... Tudo sobre geometria envolve ponto, reta e plano, mas eles não têm definição, são conhecidos como entes primitivos. Mas também, sem poder defini-los, nós podemos aplicá-los no estudo de geometria de posição, qualquer tipo de geometria. Bom, o ponto, ele é um ponto, só que a denominação dele é por letra maiúscula. Então, por exemplo, ponto A, ele tem um ponto e chamamos de A, só que o A tem que ser maiúsculo. Ponto O. O O tem que ser maiúsculo. Reta. Reta, ela é infinita. Ela não tem começo e ela não tem fim. Então, ela é infinita. O que nós fomos fazer de desenho, quando vocês veem isso daqui, ó, é uma representação de parte de uma reta. Tá certo? Mas a reta, ela não tem começo e ela não tem fim. Tá bom? E ela é representada por letra minúscula. R, S, T. Então, reta é por letra minúscula. E ponto é com letra maiúscula, tá bom? E plano? Plano, geralmente nós desenhamos ele como sendo meio que um paralelogramo, mas nós queremos dizer plano. Por exemplo, o plano da sua mesa. Então é um plano. O plano ele é infinito, tá bom? Mas nós fazemos apenas uma representação deste plano. E a nomenclatura para plano geralmente são as letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, teta, delta, epsilon. Então, por exemplo, aqui o plano alfa, tá certo? Então, ponto, letra maiúscula, reta, letra minúscula, tá bom? E plano, alguma letra do alfabeto grego. Só que a reta, pessoal, depende, né? Por exemplo, se você tiver uma reta aqui, ó, nós vamos ver já, ó. Eu colocar aqui, ó, dois pontos sobre essa reta, A e B. Para eu falar essa reta que contém um A e B, eu posso falar assim, ó, AB, a reta AB. Só que aí tem que colocar setinha para os dois lados. Então é uma reta AB que passa pelos pontos A e B. E semiplano. Semiplano é quando eu tenho uma reta, certo? Por exemplo, chama de reta R, que corta esse plano em duas partes. Então eu tenho um semiplano para o lado de cá, um outro semiplano para o lado de lá. Então, se cortar uma reta que corta esse plano em duas partes, então ele é chamado de semiplano. Para cada um dos lados, nós vamos ter um semiplano, tá certo? Só que agora vamos falar um pouquinho de partes de uma reta, tá certo? Lembra que eu falei para vocês que a reta, ela é infinita? Sim, a reta, ela é infinita. Olha só, suponha que eu tenho essa reta aqui, que eu chamo de R, por exemplo, e ela é infinita. O que é uma semirreta? Uma semirreta é quando eu pego essa reta e divido em duas semirretas. Pego um ponto dela, um ponto qualquer aqui, sendo um ponto A. Então eu tenho uma semirreta para o lado de cá e eu tenho uma semirreta para o lado de lá. Então, se eu falasse isso daqui para vocês, ó, aqui tem uma semirreta que parte do A e vai para cá. Ok. Aqui tem uma semirreta que parte do A e vai para a direita. Ok. Mas eu poderia ter, por exemplo, aqui, ó, A, B, tá? AB. Como que eu falo essa semirreta AB? Eu falo A, B e faço isso. Só que, olha, isso daqui, ele é completamente diferente do que eu falar isso aqui, hein, ó. A semirreta BA. Porque a semirreta AB, ela está indo do A para o B e para infinito. BA, ela vai do B para o A e aí vai para o infinito. Então, isso aqui é completamente diferente, tá certo? Agora, quando eu falo em segmento de reta, ele tem um começo e ele tem um fim. Então, eu pego uma reta e eu pego dois pontos dessa reta, A
e B. Se eu falo segmento AB, aí eu coloco só um tracinho em cima. Então, vai de A até no B. Agora eu posso falar que AB é igual a BA, tá bom? Então, assim eu posso dizer. Para semi-reta, não. Mas para segmento de reta, sim. Então, semi-reta, ela tem um começo, mas não tem um fim. Reta não tem começo e não tem fim. O que nós fazemos na reta é apenas uma representação em parte dela. Então, reta não tem começo, não tem fim. Semi-reta tem um começo, mas não tem fim. Segmento de reta tem um começo e também tem um fim, tá certo, pessoal? Então, olha só, essas aqui são as partes primordiais das definições lá de geometria plana, tá certo? Mas o que realmente nos importa aqui para estudar que às vezes cai em provas, não vai cair aquela definiçãozinha lá. Ah, pode ser que alguns concursos eles até cobrem, mas é raro cair a definição, porque não tem definição, né? Cair o que são entes primitivos, quais são um exemplo de entes primitivos. Não, é mais difícil ser cobrado isso daí, tá certo? É mais cobrado as posições relativas entre retas, depois paralelismo, perpendicularismo, isso daí é mais cobrado em concursos, tá bom? Mas vamos ver o que então? A posição relativa entre retas, porque isso você tem que saber, tá certo? Acompanhe comigo então. Olha só, o que são ditas retas concorrentes? Retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum, um único ponto em comum. Então são retas concorrentes, significa que elas se cruzam, tá certo? Pode ser que elas tenham 90 graus, 20 graus, um ângulo de inclinação dos 18, 270, não importa. Mas elas vão se cruzar em um único ponto. Agora, dentro das concorrentes, tem uma que a gente chama de perpendiculares. Então, algumas retas concorrentes são perpendiculares. Não são todas as retas concorrentes que são perpendiculares, tá certo? Por quê? Para ser perpendicular, além de se cruzar, tem que formar um ângulo reto, ou seja, tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, é basicamente isso. Elas vão se cruzar, sim, vão se cruzar. Porém, além de se cruzarem, elas têm que formar um ângulo de 90 graus. Aí elas são perpendiculares. Então, olha só. Toda reta perpendicular é concorrente, verdadeiro. Mas nem toda reta concorrente é perpendicular, verdadeiro. Então, se eu falasse que toda reta concorrente é perpendicular, isso é falso, porque não são todas as concorrentes. Algumas das concorrentes são perpendiculares, tá certo? Essa diferençazinha básica entre essas duas. E as coincidentes? O que são retas coincidentes? São retas que se coincidem, que todos os pontos de uma pertencem a outra. Então, se eu suponha que eu tenho uma reta aqui, ó. Essa reta qualquer que eu posso chamar ela de R. Se tivesse uma reta S, ó, que está basicamente em cima dela, ou seja, todos os pontos de R também pertencem a S. Aí eu falo que essas retas são coincidentes, porque elas se coincidem, está uma sobre a outra, tá bom? Agora, paralelas. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que não possuem ponto em comum, tá bom? Então nunca, não vai ter nenhum ponto em comum. E a distância desse ponto até essa reta, ela é igual à distância desse ponto até essa mesma reta, que é igual à distância desse ponto até essa mesma reta. Ou seja, a distância de um ponto qualquer de uma reta é sempre igual até a outra reta. Então aí elas são paralelas, elas nunca vão ter pontos em comum. E retas reversas? São retas que não se cruzam. Então, além de elas não se cruzarem, elas não podem estar em um mesmo plano. Por exemplo, se eu tivesse uma reta aqui e uma reta vindo lá do fundo, ó. Ah, mas não enxerguei, professor. Aí parece que elas estão se cruzando. Tudo bem. Pensa em um cubo, ó. Pensa em um cubinho. O que é um cubo? Um dado. Todo mundo tem dado aí em casa, né? Então, olha só. Ah, tem um cubo aqui. Pega esse daqui, ó. Essa aresta desse cubo. E pega essa lá do fundo, ó. Essas duas retas estão se cruzando? Não. Elas estão no mesmo plano? Não. Como assim mesmo plano? Pensa, elas estão no plano daqui, ó, de baixo? Só essa daqui. Essa daqui não. Então elas são reversas. Ah, então isso aqui são retas reversas. Agora eu enxerguei que são retas reversas. Sim, ó. Pega essa daqui, ó. Pega essa aresta aqui. E pega esta aresta aqui. Elas vão se cruzar? Não. Elas estão paralelas? Não. Então elas são reversas. Daqui são arestas, então, chamadas de arestas reversas. Então essas duas retas aí que passam por essas
aqui essas duas arestas, elas são chamadas de arestas reversas, tá certo? Bom, agora vem a parte, digamos assim, uma das mais importantes dentro do estudo primordial inicial de geometria plana, paralelismo, tá certo? O que é paralelismo? Pense vocês ângulos formados por duas retas paralelas com uma transversal. Então eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. O que é? Que corta essas duas retas paralelas. Nós temos algumas definiçõezinhas aqui, ó. Ângulos colaterais, ângulos alternos. Cara, pense, ângulos colaterais e ângulos alternos. Ângulos colaterais tem a ver com aquele efeito colateral? Não, não é muito bem isso daí não. Ângulos colaterais, eles vão ser divididos em duas partes. Como assim duas partes? Eles vão ser divididos em colaterais internos e colaterais externos. E alternos também. Alternos vão ser divididos em alternos internos e alternos externos, tá certo? Então, o que são ângulos colaterais? Colaterais estão do mesmo lado. Então, são ângulos colaterais, se eles estão do mesmo lado, eu posso pegar aqui, ó, esse 4 e esse 5. Eles estão do mesmo lado, não estão? Então, são ângulos colaterais. Eles não estão na parte de dentro, região interna? Sim, estão na região interna. Então, eles são chamados de colaterais internos. Então, por exemplo, pode ser o 4 e 5. Mas também pode ser para o outro lado aqui, ó. Eles também estão na parte interna? Sim. Então, pode ser o 3 e 6. E eles têm uma característica muito importante para ângulos. Como assim? A soma desses dois ângulos tem que ser igual a 180 graus. Então, a soma de dois ângulos colaterais, tanto internos e aí quanto os externos, nós vamos ver agora, a soma deles tem que ser iguais a 180 graus. Então, se eu somar o 4 e o 5, eu tenho que obter 180 graus. Se eu somar o 3 e o 6, eu tenho que obter 180 graus. E aí, quem são, então, os colaterais, ditos colaterais externos? Ó, região externa, são colaterais, estão do mesmo lado. Então, o 2 e o 7 é um exemplo de colateral externo. Só que também eu posso ter, ó, 1 e 8. Também são chamados de ângulos colaterais externos. Então, de novo, a soma entre eles tem que ser igual a 180, tá bom? Então, isso é a ideia de ângulos colaterais, tá certo? Tanto para internos quanto para externos. Agora, seguindo o mesmo conceito, vamos ver aqui para ângulos alternos. O que seriam ângulos alternos? Ângulos alternos, a gente vai ver que é o quê? Pode ser alternos internos e alternos externos. Então, alternos internos seria este e este. Ou este com este. Então, estão se alternando dos lados, mas eles possuem o mesmo valor em ângulo. Então, o ângulo deles são iguais. Então, exemplo de alternos internos aqui seria o 4 e 6. Mas, alterno interno também poderia ser aqui o 3 e o 5, tá bom? Então, tanto o 4 quanto o 6, o 3 e o 5 são alternos internos. E alternos externos, ó, seria este e este. Então, 7 e o 1 seriam ângulos alternos externos. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e 7. E outro par de ângulos alternos externos seria o 8 e o 2. Só que lembra que eu falei para vocês? Ângulos alternos, eles possuem o mesmo valor. Então, 8, o ângulo aqui 8, ele é igual ao ângulo 2. O ângulo 1, ele é igual ao ângulo 7. Mas aí vem essa parte de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes, eles também são iguais. Cara, se ângulos correspondentes são ângulos iguais, que têm o mesmo valor, então olha só que bonitinho. O 1, o 3, o 5 e o 7 são correspondentes, porque eles possuem o mesmo valor, o mesmo ângulo para cada um deles. Assim como o 2, o 4, o 6 e o 8 também são correspondentes. Não quer dizer que o 3 e o 2 são correspondentes. Falando que o 2, o 4, o 6 e o 8 são correspondentes, porque eles possuem o mesmo valor, o mesmo ângulo. Então, são correspondentes. Com isso, a gente vê algo que na matemática a gente costuma falar O
OPV. O que é OPV? Quase igual um OVNI, né? Mas não tem nada a ver com OVNI. OPV, opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice possuem o mesmo valor. Então, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. Consequentemente, estes dois ângulos aqui, este ângulo aqui é igual a este outro ângulo aqui. Então, esses outros dois ângulos também são iguais entre si. Eu não estou falando que este é igual a este, tá bom? Eu estou falando que esse daqui, ele é igual a este. Assim como este daqui, ele é igual a este. Eu não estou falando que este e este são iguais. Não, se eles forem iguais, aí eu tenho perpendicular. Por quê? Perpendicular, se aqui é 90 graus, com certeza aqui é 90. Aqui é 90 e aqui é 90. Então, esses quatro ângulos daí, ó, esses quatro ângulos aqui, eles são todos iguais. Os OPVs aqui, ó, iguais todos entre si, tá bom? Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Que fique bem claro isso. Bom, pessoal, vimos então ângulos alternos, que podem ser divididos em alternos internos e alternos externos. Vimos também os colaterais, que podem ser divididos em alternos internos e alternos externos. Vimos ângulos correspondentes, são ângulos de mesmo valor. Vimos também ângulos opostos pelo vértice, que são ângulos que possuem também o mesmo valor, tá certo? E aí, o que nos resta fazer? Nos resta resolver o quê? Alguns exemplozinhos. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui? Olha só. É a forma mais comum de ser cobrado isso daí para vocês, de paralelismo ou de perpendicularismo, para vocês em provas, tá? Muito bem. Na figura abaixo, o valor de x é. Localiza onde que estão os seus elementozinhos. É este daqui e este daqui. Beleza? Muito bem. Ó. O que eles são? Eles são alternos internos? Não. Eles são colaterais internos? Não. Então eles não são colaterais e eles não são alternos. E aí? Lascou. Não. Por quê? Ó, se aqui vale x, quanto que vale aqui? Eles são o que esses dois? São OPV, são opostos pelo vértice. Então se aqui vale x, aqui vale x. Maravilha. Então agora eu consigo influenciar ele em alguma coisa ali, ó. Por quê? Porque agora eles são chamados de colaterais. Colaterais o quê? Colaterais internos. E se eles são colaterais internos, como que nós podemos fazer para resolvê-los? A soma entre eles tem que ser igual a 180, ou eles dois são iguais? Nos colaterais, a soma tem que ser igual a 180. Então eu tenho que x mais 2x mais 30 vai ser igual a 180. Então agora, ó, 3x vai ser igual a 180 menos 30. 3x igual a 150. X vai ser igual a 150 dividido por 3. Então, x vai ser igual a 50. Consequentemente, o valor do x, que é o meu ângulo aqui, ele vale 50 graus. Daí, olha só que legal. Então, aqui vale 50 e aqui vale 2 vezes 50, 100, mais 30, 130. Então, 50 graus, 130 graus. 50 graus, 50 graus. 50 graus, 50 graus. E agora, ó, 130 graus. Esses dois se correspondem, são correspondentes. Oposto pelo vértice, 130 graus igual. Correspondente com esse, ou oposto pelo vértice a esse, tanto faz, também seria igual a 130 graus. E aí eu completo os meus ângulos aqui. Tá vendo como que é mais tranquilo, como que é mais fácil essa parte de paralelismo aqui, ó? Então, pessoal, vimos o que? A parte de alternos internos, alternos externos, correspondentes, opostos pelo vértice. É vocês fazerem estas jogadas aí estratégicas para poder encontrar o valor do ângulo, talvez correspondente, que você precise encontrar, tá bom? Vamos ver mais um exemplo antes de fazermos as questões, que aí é para arrebentar a boca do balão. Vamos ver mais um exemplo, então? Olha só. Na figura abaixo, sabendo que o ângulo A é reto, o valor de alfa é... Cara, lascou tudo. Aí você pensa, poxa, aqui é 130 graus, então aqui vai ser
50, que é o que falta para 180. Será? Não sei, eles não são a mesma reta transversal. Essa reta transversal, ela viria para cá. E essa daqui, ó, ela viria transversal para cá. E aí complica a nossa vida. Nem tanto. Toda vez que vocês tiverem exercícios assim, ó, onde vai ter biquinho, assim, ou seja, que não vai ser somente as retas paralelas, o que você pode fazer? Traça você uma paralela. Onde? Onde ele faz esse biquinho, ó. Então você vai... Opa, saiu meio torta a minha paralela aqui, ó. Então você vai fazer uma paralela aqui, ó. E aí? Agora você vai arrumar a sua casa, você vai arrumar a sua vida. Porque, ó, essa daqui vem pra cá e essa vem pra cá, não é? Tá. Nós sabemos o quê, ó? Que tudo isso aqui vale 90 graus, que ele é um ângulo reto. Mas se aqui é 130, quanto que vale aqui, ó? Só esse pedacinho, só esse biquinho aqui, ó. Só esse biquinho vale quanto? Ele vale 50. Por quê? Porque 130 com mais 50 dá 180. E esses dois são colaterais internos. Ok, então aqui vale 50. Tudo não vale 90? Esse pedaço vale 50. Se esse pedaço vale 50, quanto que vale esse pedaço aqui de cima? O que falta para 90. Então seria 40 graus. Ah, agora matou o exercício. Por quê? Se aqui vale 40 graus, quanto que vale aqui? Eles são alternos internos. Se eles são alternos internos, esse alfa só pode valer 40 graus. Então o valor de alfa seria 40 graus. Tá bom? Ou, mas se eu não pensasse que eles eram alternos internos, aí você poderia pensar nisso daqui, ó. Se ali é 40, quanto que vale aqui? Opa, aqui vale 140, porque eles são colaterais. Muito bem, mas se daqui até aqui é 140, tudo aqui, ó, não é meia volta? Então tudo isso daqui seria 180. E se aqui só esse pedaço é 140, para 180 faltam 40 graus. Então aquele valorzinho ali seria de 40 graus, tá bom? Vamos ver então a questão de número 1. Olha só. Sabendo que as retas R e S da figura ao lado são paralelas. Ok. O valor em graus de alfa menos beta é... Bom, o alfa está aqui e o beta está aqui. O beta, cara, a gente já descobre logo de cara. Por quê? Eu tenho a reta R e S, ó, que são paralelas, foram cortadas por essa transversal aqui, ó. O que o 54 e o beta são? Correspondentes. Então, o valor de beta é... Opa, 540 não, 54 graus. Esse é o valor do beta, certo? Então o valor do alfa é 138. Não, você errou, tá bom? Ó, pensa na S, pensa na R. Aqui é 138. Tudo isso daqui vale 138, tá certo? Então o alfa mais 54 vale 138. Então não é alfa igual a 138. Não, é alfa mais 54 igual a 138. Sendo assim, o alfa vai ser igual a 138 menos 54. Então vamos fazer, ó, 138 menos 54. 8 menos 4, 4. Aqui tem que emprestar. 13 menos 5, 8. Então, o alfa vai ser igual a 84 graus. Mas se o alfa é 84 graus e o beta é 54 graus, ele não pediu o valor de alfa menos beta? Sim. Então eu vou fazer o quê? 84 menos 54. 84 graus menos 54 graus resulta em 30 graus, que é o que nós temos na alternativa D. Olha só então, pessoal, nessa questãozinha aqui, nós estamos pensando nos alternos internos, correspondentes, colaterais. Então é vocês imaginarem essas ideias. Lembre-se que para ter isso daí tem que ser uma mesma transversal cortando-os. Por isso que eu utilizei esses dados aqui. Não são difíceis essas questões, mas você tem que prestar muita atenção. Por quê? Às vezes, se você não pegar a mesma reta transversal ali, cara, aí você vai errar, tá bom? Além de tudo isso daqui, você poderia resolver de outras formas, tá? Eu resolvi dessa forma aqui, fazendo direto assim. Você poderia, pelo menos, pensar aí, talvez, em uma outra forma, como jogar aqui, ó. Aqui é o oposto ao vértice com 54. Então, aqui vale 54 graus. Maravilha. Mas isso aqui é 138.
Então, alfa com esse daqui, dá para usar o teorema do ângulo externo aqui, que é o quê? Esse ângulo externo, ele é igual à soma dos dois internos não adjacentes a ele. Também poderia, aí fica ao teu critério, você escolhe como que você quer estar utilizando aqui, a forma que você está utilizando, desde que utilize parâmetros matemáticos corretos, tá bom? Aí fica a teu critério como você resolver. Vamos ver a próxima questão, então? Olha só. Duas retas paralelas, R e S, são interceptadas por duas retas transversais, conforme a figura. O valor do ângulo alfa é... Olha onde está o alfa aqui, ó. Que maroto. Esse alfa está aqui, não está? Certo. Como que eu faço para resolver esse exercício? Cara, vamos pensar, ó. Se aqui é 120, quantos graus eu tenho aqui? 60. Por quê? É o que falta para 180. Mas se aqui é 60, quanto que é aqui? Aqui vale 60. São correspondentes. Porque aqui é 60. Aí esses dois são OPVs, então ali é 60. Muito bem. Certo. E agora? Agora você pode pensar, poxa, aqui você não tem um triângulo? Sim, tenho um triângulo. Então isso quer dizer que esse ângulo aqui, ele é a soma desses dois, pelo que eu acabei de falar no exercício anterior. Teorema do ângulo externo. Muito bem, poderia encontrar. Ou ainda, se você não pensou nisso, poderia pensar, para descobrir esse ângulo aqui, eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. Maravilha, pode pensar nisso, que você vai descobrir esse, aí você descobre esse aqui, e esses dois são correspondentes, e mata a charada. Ou ainda, você poderia ser muito mais direto aqui, ó, e já pensar direto no quê? Poxa, aqui vale 71, aqui vale 60. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Então, este ângulo aqui, ele é o quê? É o ângulo externo, e esses dois aqui são internos não adjacentes a ele. Então, eu posso usar o teorema do ângulo externo, que aí seria alfa seria igual a 60 mais 71. Maravilha, manda bala. Então, alfa seria igual a 71 mais 60. Dá 131. Então, o alfa vale 131 graus. E 131 graus é o que nós temos na alternativa A. Nossa, professor, nunca que eu ia pensar nisso. Pois é. Então, isso aqui é 120, aqui é 60. Aí você jogaria para cá, 60. Aí 60 com 71 daria 131. 131 para 180, que é para descobrir o valor disso aqui, daria 49. Mas se aqui é 49, se esse cara aqui vale 49... Nossa, meu 49 tá difícil disso aí, hein? 49. Aí esse cara aqui, ele valeria quanto? O que falta para 180, ó, porque a soma de tudo isso aqui dá 180. Aí esse aqui só poderia ser 131. E esses dois são correspondentes. Aí daria na mesma resposta 131. Então cabe a vocês descobrir o caminho que for mais curto, que vocês conseguirem imaginar destes ângulos, tá certo? Bom, vamos continuar então. Questão número 3. Observe essa figura a seguir. Sabendo que as retas R e S são paralelas, marca a alternativa que contém o valor da expressão 2x menos 30 graus. Lembre-se que você não quer aqui o valor do x, hein, ó. Você não quer o valor do x, você quer o valor dessa expressão, 2x menos 30. Presta atenção, viu? Ó, novamente, tem um biquinho aqui no meio que não é paralela cortada pela transversal. O que você faz, como falei para você? Quando tiver isso, você traça uma paralela. Então, essa é paralela a essa, que é paralela a essa, ó. Agora você consegue resolver esse exercício rapidinho. Quer ver? Ó, 32, esse pedaço aqui, alterna os internos. Então, 32. E aí eu posso usar a mesma coisa em cima, ó. Esse daqui com esse daqui. Alterna os internos. Então, aqui vale 17. Logo, quanto que vale o x? X vale 49. É que aqui não tem, mas aí você olha para as alternativas e vê 49. Aí você vai, pum, assinala 49. Só que você acha que você acertou, só que na verdade você comeu bronha. Por quê? Meu, você tem a expressão 2x menos 30. É isso que ele quer descobrir, não é o valor do x. E aí o que você faz agora? Troca, substitui aqui e calcula o valor de 2x menos 30. Então nós vamos ter o quê? 2 vezes 49 menos 30. E aí, ó, 2 vezes 49. Pensa em se fosse 50. 2 vezes 50 daria 100. 100 menos 2, 98. Então eu tenho 98 menos 30.
Nossa, professor, nunca fui pensar nisso. Tranquilo, normal. Faz 2 vezes 49, ó. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Chega nos mesmos 98. O que importa é você chegar na mesma resposta. E aí, ó, 98 menos 30. Daria quanto? 68 graus. Logo, a alternativa que contém o valor dessa expressão é a alternativa B. Tudo bem? Bom, bola para frente. Exercício 4. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas, cortadas por uma transversal T. Beleza, até aqui tranquilo. Se a medida do ângulo alfa é o triplo da medida do ângulo beta, então a diferença entre alfa e beta vale... Vamos formular o nosso problema aqui, ó. Primeiramente, ele falou que a medida do ângulo alfa é o triplo da medida do ângulo beta. Então, alfa é igual a 3 vezes o valor do beta. Ele quer descobrir nesse exercício o seguinte, a diferença. Diferença é uma subtração. Então, a diferença entre alfa e beta. Então, ele quer saber isso daqui. Mas, para encontrar esse resultado, eu preciso saber quem que é o ângulo alfa e preciso saber quem que é o ângulo beta. A isso eu vou utilizar os meus conhecimentos aqui em paralelismo. Bom, olha só. Alfa vale o quê? 3 beta. Maravilha. Se aqui em cima é beta, quanto que vale aqui embaixo? Beta. Esses dois caras não são colaterais internos? Sim. Então, a soma entre esses dois tem que ser igual a 180. Pronto, matou seu exercício. Por quê? Porque 3 beta mais beta tem que ser igual a 180. Logo, 4 beta tem que ser igual a 180. Beta vai ser igual a 180 dividido por 4. Beta é igual a 45 graus. Se o beta vale 45 graus, nós também já conseguimos descobrir o valor do alfa. O alfa não vale 3 vezes o beta? Então é 3 vezes o 45. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então dá 135. Alfa vale 135 e o beta vale 45. Para descobrir alfa menos beta, agora ficou fácil, porque é só fazer 135 menos 45. 5 menos 5, 0. 13 menos 4, 9. Então, 90 graus. Sendo assim, a 90 graus é o que nós vamos ter na alternativa A. Viu só como que é tranquilo? Não tem nada de difícil aqui nesse exercício. A alternativa correta é a alternativa A e bola para frente que vamos fazer a última questão dessa parte aqui de... A parte inicial, né, de geometria plana, de conceitos primitivos aí, de ponto, reta, plano. E aí paralelismo, perpendicularismo, posição entre retas. Tá, vamos lá. Dentre as alternativas, a única incorreta, atenção, porque aqui ele está pedindo a incorreta. A única incorreta aqui seria quem? Vamos ver. Ângulos alternos e internos são congruentes. Cara, congruentes, mesmo valor. Então, ângulos alternos e internos possuem o mesmo valor? Sim, claro. Então, isso daqui está correto, corretíssimo. Então, olha só. Se o A vale 3x menos 10, o A é igual a 3x menos 10. É oposto pelo vértice ao ângulo beta, que é 2x mais 20. Então, x é igual a 30. Será? O que são ângulos opostos pelo vértice? São ângulos de mesmo valor. Então, vamos ver, ó, 3x menos 10 seria igual a 2x mais 20. Então, olha só. Aqui daria o quê? Traz o 2 para cá, então ficaria 3x menos 2x. Joga esse menos 10 para lá. A 20 mais 10. Então, eu teria que x seria igual a 30. Se x for igual a 30, beleza. Ó, que maravilha. X igual a 30. Então, isso aqui está errado? Não. Isso aqui está correto. Aí, assim, ângulos colaterais externos são complementares. Aí você não lembra o que são ângulos complementares. Mas aí você deixa ela de lado, aí você vê a D. Se o A é igual a 3x menos 10, que é igual de cima aqui, ó, ele é correspondente ao ângulo B. Se ele é correspondente, ele tem o mesmo valor. Ao beta aqui, ó, aqui é 2x mais 20, que é o mesmo daqui, ó. Então, x vale 30. Cara, é a mesma coisa que está escrito aqui, porém, aqui está falando que ele é oposto pelo vértice e aqui está falando que eles são correspondentes. Só que ângulos opostos pelo vértice e ângulo correspondentes são iguais.
são o mesmo valor. Então, isso daqui também está correto. Aí a única errada seria a C. Mas por que a C está errada? Porque ângulos colaterais, tanto o externo quanto o interno, eles são chamados de ângulos suplementares. Complementares, ó, complementares. São dois ângulos cuja soma é 90 graus. Os complementares. Os suplementares é aqueles que a soma será 180 graus. Então, ângulos complementares a soma é 90 e ângulos suplementares a soma será 180. Ângulos colaterais, tanto os internos quanto os externos, então, eles são suplementares, não complementares. Por isso que ela está errada e é a nossa alternativa que devemos assinalar. Por quê? Porque ele estava pedindo para assinalar a alternativa incorreta, tá certo? Bom, pessoal, resolvemos tudo aqui as partes de geometria, a parte inicial dos entes primitivos, da parte inicial de geometria plana, tá certo? Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!